Pois bem, meu caro amigo, minha cara amiga, indo direto ao ponto, sem muita conversa fiada, vamos falar a respeito desses vais e vens do novo advogado de Mauro Cid, que num dia diz uma determinada coisa, no outro dia recua, parece que arrega e busca sair pela tangente com relação à defesa desse ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vou aqui ler uma matéria a respeito relacionada à contratação desse novo advogado César Bittencourt, do ex-assessor de Bolsonaro, Mauro Cid. Vamos à matéria que passarei a ler nesta oportunidade. Advogado de Cid causa confusão com série de avanços e recuos sobre joias de Bolsonaro. Veja bem, Brasília, Distrito Federal, Folha Press. O novo advogado do tenente-coronel Mauro Cid, César Roberto Bittencourt, deu declarações confusas e divergentes sobre a suposta decisão do militar de confessar sua atuação e a do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, na venda de joias, caso investigado pela Polícia Federal. As versões sobre o caso se alteraram de quarta-feira, 16, primeiro dia de trabalho do criminalista como defensor de Cid, a esta sexta-feira, 18. O vai e vem atenua e agrava a situação de Bolsonaro a depender do avanço e recuo de Bittencourt. Na quarta, em entrevista à Globo News, o advogado disse que não sabia detalhes das acusações contra Cid porque havia recém-assumido a defesa do militar e nem sequer tinha encontrado o cliente. Como é que um advogado fala em nome de um cliente sem sequer ter tido um mínimo contato com ele? Isso é conversa fiada. Mesmo sem conhecer o caso, Bittencourt havia afirmado que Cid é um militar, mas ele é assessor. Assessor cumpre ordens do chefe, assessor militar com muito mais razão. O civil pode até se desviar, mas o militar tem por formação essa obediência hierárquica. Então, alguém mandou, alguém determinou, ele é só o assessor. Assessor faz o quê? Assessora, cumpre ordens, disse. A tese defendida inicialmente seria a de que Cid, como assessor da presidência, apenas obedecia ordens. Mas ordens ilegais devem ser obedecidas por um militar, mesmo que ele seja militar, em se tratando de interesses civis? Bom, essa é a questão. Essa obediência hierárquica para um militar é muito séria e muito grave. Exatamente essa obediência a um superior militar é o que há de afastar a culpabilidade dele, disse. Alguém mandou, alguém determinou, ele é só o assessor. Assessor cumpre ordens. Vamos examinar os fatos, saber quem é quem, até onde vai a responsabilidade de um e de outro, completou. Horas após a entrevista, Bittencourt teve um primeiro encontro com Mauro Cid no batalhão do Exército em Brasília. A conversa durou cerca de 3 horas e o advogado teve o primeiro contato com o cliente, o que pode não ser verdadeira essa versão do advogado, né? Na quinta-feira, 17, o criminalista deu entrevista à Folha de São Paulo
com tom mais ameno. Logo na primeira pergunta, o advogado disse que já havia concedido muitas entrevistas e que a atitude poderia irritar o outro lado também. É bom não cutucar a abelha com vara curta, afirmou. Seria, no caso, o cão com vara curta, né? Questionado sobre quem seria o outro lado, ele respondeu: o chefe dele, é claro. Essa conversa do advogado, em ter mudado, sinceramente, gera alguma controvérsia, né? E muita controvérsia. Nos 30 minutos de entrevista, César Bittencourt afirmou que o objetivo da Polícia Federal seria chegar até Bolsonaro, não Cid, o que a chance de fechar uma delação premiada seria zero e nula. Ele disse ainda que o trabalho de Cid não consistia em somente cumprir ordens. Assessor está lá para cumprir ordens, ajudar, mas também não deixa de ter uma certa autonomia para fazer o meio, como, onde e quando. Essas coisas, um assessor competente e preparado, como é o Cid é muito preparado, excelente pessoa, intelectual, cumpridor de missões, tem cabeça, inteligente, afirmou. Mas será que ele estava preparado também para cumprir crimes sabidamente ilegais? Especificamente, a gente não conversou sobre isso, mas eu tenho a impressão de que ele tinha autonomia. E mais, se eu erro aqui, eu conserto ali. Se fiz uma coisa errada aqui, posso consertar lá. Horas após a entrevista, a revista Veja publicou reportagem com uma nova versão de Bittencourt. Nela, ele disse que Cid decidiu confessar a atuação da venda das joias e declarar que havia cometido crime por ordem de Bolsonaro. O Cid não nega os fatos. Ele assume que foi pegar as joias, resolve isso lá. Ele foi resolver, vende a joia, ele vende a joia, colchetes, pontinhos. Na verdade, é confissão e não colaboração. Veja bem, a gente sabe que coisas corretas o militar tem por dever e obrigação de cumprir. Coisas militares misturadas com interesses civis manifestamente ilegais, evidentemente que ele cumpre, se quiser, se imiscuir em práticas criminosas. É essa a lógica da coisa. O advogado confirmou a versão para a Folha de São Paulo e outros jornais. Ele confessa que comprou as joias, evidentemente a mando do presidente. Comprou e vendeu. Resolva esse negócio e venda. Foi mais ou menos assim, disse. Ele vai confessar o que ele praticou, comprou e vendeu. O atestado das vacinas, ele vai confessar, completou. Nesta sexta-feira, porém, Bittencourt deu uma nova versão para o jornal O Estado de São Paulo. Não tem nada a ver com joias. Isso foi erro da Veja, SIC. Não se falou em joias, escreveu em mensagem. Agora, o danado é que a Veja tem a versão do que ele disse, né, em áudio, né? O problema é esse, né, minha gente? A Globo News, mais tarde, ele disse que o caso não se trata de joias, mas de somente um relógio da marca Rolex, e o que não se trataria de uma confissão, mas esclarecimentos a serem feitos aos investigadores. Bittencourt disse ainda que Cid não iria culpar Bolsonaro pelo esquema. Tem muitas coisas que não têm nada a ver. Na realidade, houve um equívoco, houve má fé. Em primeiro lugar, é um equívoco
que o Cid vai dedurar o Bolsonaro, afirmou. César Bittencourt é o terceiro advogado de Mauro Cid, desde que o militar foi preso em 3 de maio. O primeiro, Rodrigo Roca, deixou a defesa do tenente-coronel 7 dias após a prisão. O segundo defensor de Cid foi o advogado Bernardo Fenelon, que deixou o caso na última semana alegando questões íntimas. Que são realmente essas questões íntimas, hein, minha gente? Interrogação, né? Pois é, minha gente, essa história, tanto do advogado quanto do próprio Mauro Cid, que em determinado momento se prontifica a declarar, a dizer realmente o que de fato aconteceu. Noutro momento, o advogado que inicialmente dissera uma conversa, muda o tom da conversa e passa a dizer outra, né? E confirma que militar subalterno, no caso do Mauro Cid, ajudante de ordens, homem de confiança de Bolsonaro, estava ali para cumprir ordem. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas será que ele deveria cumprir ordens manifestamente sabidas, ilegais, criminosas, como essa compra, recompra, venda, não vendas de joias sabidamente pertencentes ao governo federal, ao acervo público federal? Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Será que o militar, diante da formação que dizem que ele tinha ciência de que realmente era de seu conhecimento, que sabia, tinha ciência de que estava cometendo um crime, mesmo a mando do presidente da República? Será que ele tinha ciência disso e não se tratava de um crime militar, mas um crime civil? Porque na questão do crime militar, quem responde é aquela pessoa hierarquicamente superior. Mas em questões civis, não é dessa forma que o Código Penal determina esses fatos ou tipifica fatos dessa natureza. A tipificação do Código Penal militar é diferente um pouco, mas não tira a responsabilidade do militar transgressor. Já avisei que vai dar merda isso. E na questão civil, ele vai ser julgado, evidentemente, pela justiça civil, porque ele praticou um crime civil e não militar. Então, mesmo na condição de ajudante de ordens de Bolsonaro, subalterno ao comandante em chefe das Forças Armadas, que era o capitão Jair Messias Bolsonaro, será que ele tinha essa obrigação de cumprir uma ordem, de dar um fim a essas joias, de resolver a questão dessas joias, sabidamente que era uma conduta, que eram atos criminosos, e mesmo assim ele praticou, ele está correto, cumprindo uma ordem manifestamente na seara civil, manifestamente sabida, de conhecimento ilegal? Ele teria realmente essa obrigação de cumprir? Não! Será que ele deveria ter cumprido realmente essa ilegalidade ou pedido a sua exoneração? Porque se ele fosse uma pessoa correta, era assim, dessa forma que ele deveria ter agido. E esse advogado, doutor César Bittencourt, por qual razão, num determinado dia, logo inicialmente, com os holofotes em cima dele, ele conta
uma história e dá a entender que o Mauro Cid vai fazer uma delação premiada para depois desdizer tudo numa entrevista da Globo, quando na realidade já tinha dito completamente o contrário na entrevista da Veja, que ele alega que foi a Veja que escreveu, mas só que a Veja tem o áudio da entrevista concedida por ele, porque ninguém é irresponsável a esse ponto de publicar uma entrevista sem realmente o indivíduo ter dito, ter externado aquilo que está realmente escrito. E a garantia é o áudio em posse da revista Veja, que logo depois de ele ter desdito a entrevista ao pé da letra, a Veja justamente divulgou o áudio concedida pelo advogado César Bittencourt. Então, qual é a desse advogado que, no momento, diz uma coisa e logo depois diz outra completamente diferente? Será que ele arregou? Qual foi o motivo desse arrego? Sofreu alguma ameaça? Será que o Mauro Cid, o general, pai dele, vieram a ser ademoestados por alguém? O que realmente aconteceu nos bastidores desse caso escabroso? O que aconteceu realmente por trás de tudo isso para o advogado, já o terceiro, num dia dizer uma coisa e no outro dia dizer outra coisa completamente diferente? Então, meu caro amigo, minha cara amiga, comente aí embaixo. Será que o advogado está dizendo a verdade? Será que o advogado chegou a ser ameaçado? Comente aí embaixo e peço a cada um que inscreva-se neste canal, deixe o gostei para a plataforma reconhecer, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal, ative o sininho para receber todas as notificações e comente aí embaixo também. Se torne um membro deste canal, participe do Valeu Demais, participe do Super Chat, do Super Sticks nas lives e também, colabore aí no Pix, caso você possa, para que a gente possa se fortalecer de uma vez por todas nesta plataforma do YouTube e trazer conteúdos de interesse para o esclarecimento das pessoas. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só e espero voltar a qualquer momento com mais um assunto especialmente importante diretamente para você.